Cybersecurity, Joca. Cybersecurity. E agora enquanto ele dirige, para provar que o processo é seguro mesmo. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu tô sabendo fazer as coisas direito. Por onde a gente começa? Bom, eu acho que a gente pode começar a desmistificar um pouco cibersegurança, né? Tem muita coisa aí de medo, as pessoas têm muito medo. E eu queria que você contasse um pouco o que realmente acontece, o quão protegidos são os sistemas, enfim. Falar algumas coisas. Na verdade, tem 3 tipos de pessoas que atuam na comunidade dos hackers, né? A gente tem os white hackers, a gente tem os black hackers e a gente tem os ativistas, né? Os white são pessoas que atuam para ajudar, para identificar onde existem vulnerabilidades, problemas e ajudar a comunidade a ficar mais protegida. Esses são os hackers do bem. A gente tem os ativistas, que são aqueles que defendem causas. Anônimos. Tipo Anonymous, por exemplo. Então eles atacam, mas sempre tendo alguma causa ideológica por detrás do ataque que eles estão realizando. O objetivo deles não é exatamente fraudar. Sim. E a gente tem os black hackers, que são aqueles que fraudam. E esses que fraudam são aqueles que a gente, em geral, no dia a dia da vida corporativa, são aqueles que a gente mais discute. E a gente tem a situação dos governos também hoje, porque os governos também vêm hackeando muito uns aos outros. Não dá pra aí. Ser white ou black, a gente, né? há um tempo atrás, teve aquela situação com os e-mails da Dilma, não sei se você se lembra. Sim. A gente agora teve na eleição dos Estados Unidos a situação da Rússia com o Trump, envolvimento da CIA, quer dizer, a gente tem situações bem diversas. Eu não sei se você se lembra, já que a gente está falando aqui de um carro bacana, que anda sozinho. Se você quiser daqui na pista do meio, você já pode tentar. Cá, já, né? A gente no ano passado teve uma situação com um carro que foi hackeado. O que aconteceu foi o seguinte, na verdade uma dupla de hackers, aqui tá ideal. Eles se colocaram o desafio de... Deixa eu ver aqui. Pra direita. Pilot Assist. Mais uma vez. Aí, pegou. Sem mãos. Então eles se colocaram o desafio de hackear um carro. Eles ficaram trabalhando por um período de tempo para conseguir encontrar uma vulnerabilidade nesse carro. Eles encontraram a vulnerabilidade e depois eles provaram para o fabricante daquele carro. De tempos em tempos. Agora eles só um minutinho para cá, né? Então eles provaram depois para o fabricante do carro que existia aquela vulnerabilidade. E aí o fabricante buscou fazer as correções que eram necessárias. Então isso aconteceu no ano passado, aquela vulnerabilidade ela foi identificada, o problema foi resolvido, não existe mais aquela vulnerabilidade. Agora, uma situação, foi o caso mais conhecido que aconteceu até agora. Não houveram muitos casos até hoje de carros hackeados. Agora, obviamente que é um alvo como várias outras coisas são alvos, como vários outros ativos são alvos. Internet of Things, né, Joaquim? Porque uma coisa, a gente tem muita experiência na indústria de cybersecurity em segurar sistemas completos, proprietários. Agora, com essa história de internet em todas as coisas, a gente tem internet aqui, você tem internet aí, internet lá, internet no carro. Como é que é um pouquinho disso? Como é que vocês estão se preparando para ajudar? O mundo de internet das coisas, ele é um mundo um pouco diferente, né? Com certeza ele abre portas diferentes, porque são dispositivos que estão em todos os lugares e são dispositivos que nem sempre foram fabricados tendo em mente os conceitos de segurança. Então, muitos dos devices desenvolvidos na internet das coisas são devices vulneráveis. Comigo mesmo aconteceu outro dia uma situação, um roteador que eu recebi de um provedor de banda larga. Eu não tinha a senha, eles fizeram a instalação quando eu não estava em casa.
Quando eu cheguei, eu liguei algumas vezes para tentar descobrir qual era a senha, justamente para colocar segurança no device, porque eu imaginei que podia ter algum problema. Não conseguia falar com ninguém. Eu entrei com uma senha, usuário e senha admin, e ele entrou no roteador. Eu consegui fazer tudo que eu queria. Eu fiz as correções que eram necessárias. Então, isso acontece. Se acontece com um roteador, você imagina com uma câmera, com vários outros tipos de device. Exatamente. A gente teve inclusive no ano passado, um ataque de DDoS muito conhecido que justamente utilizou a vulnerabilidade que tinha algumas câmeras. Essas câmeras começaram... Explica o que é DDoS, porque como o vídeo vai estar aberto para todo mundo, nem todos que não estão no meio sabem o que é. Um ataque DDoS é um ataque que é feito através de um enorme volume de solicitações. Imagina o seguinte, você tem um site, em determinado momento, você geralmente tem lá 30 acessos por hora, vou imaginar, em determinado momento você recebe aí 1 milhão de acessos numa hora. O que isso vai causar? Isso vai causar uma indisposição do seu serviço, porque você não vai ter condição de responder a tantas solicitações ao mesmo tempo. E o que eles fizeram? Eles utilizaram milhares de câmeras que estão espalhadas pelo mundo, câmeras que tinham usuários, senhas e vulnerabilidades já conhecidos. Eles utilizaram essas câmeras para elas realizarem um ataque a um determinado alvo, tudo ao mesmo tempo. Isso aí indisponibilizou vários serviços de internet. Então, esse tipo de coisa acontece. E acontece com bastante frequência. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que é educar sobre isso, não é gerar medo, é gerar educação, entendeu? Isso. Porque tem muita coisa que a gente carrega, a gente sabe se proteger do mundo físico, você não deixa a chave na porta, você fecha as suas janelas. Isso. E a gente tende a não levar essas mesmas características. O que é o correto é você sempre manter os dispositivos no último nível de atualização, você buscar fazer backup de dados que sejam críticos para você não ser vítima de ransomware e acabar perdendo dados que sejam importantes para você. O ransomware é o sequestro dos seus dados, que eles só devolvem à base de dinheiro mesmo, né? Só devolvem os dados na base de dinheiro. Eles sequestram os seus dados, criptografam, e eles só te dão a chave para descriptografar os dados através do pagamento de uma recompensa. Então você deixar os sistemas atualizados, você fazer backups com frequência, você ter senhas que não sejam senhas óbvias, como por exemplo data de nascimento e coisas do tipo. Então esse tipo de coisa a gente precisa prestar atenção. Tipo um Word com todas as senhas, essas coisas que são muito comuns. Deixar a senha anotada em papel. Coisa simples assim, Coisa simples. E muitos dos grandes ataques que aconteceram até hoje aconteceram através de coisas simples. Se utilizando de engenharia social, se utilizando de informações que estão disponíveis em anotação, anotação que você deixa em cima da mesa. Volta e meia a gente recebe alguns e-mails que são suspeitos. Então a gente tem que tomar cuidado. Sempre que a gente recebe um e-mail de uma fonte desconhecida, um e-mail pedindo algum tipo de informação que a gente não está acostumado a receber, e principalmente e-mail que tem alguma coisa taxada, aqui no Brasil, phishing é um método de ataque muito comum. Você tem que tomar cuidado, você não pode sair abrindo qualquer e-mail e abrindo qualquer arquivo que está dentro do e-mail, porque é a porta para um hacker entrar no seu computador e depois fazer um estrago muito maior. Estranhou? Não abra. Não abra. Estranhou, liga pra não pessoa, abra. Você me mandou? Liga para a entidade. Recebeu de um banco seu e-mail te pedindo algum tipo de informação que você nunca foi solicitado antes, e geralmente banco não pede informação nunca, e é difícil também banco te enviar algum arquivo, não manda arquivo nunca. Então se você receber um e-mail do seu banco que tem um arquivo ou que está te pedindo informação, liga para o banco e confirma. Eles estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Provavelmente alguém está tentando fazer alguma coisa que não é correta. A gente está começando a ter muitas tecnologias que ajudam a gente a lidar com essas situações de uma forma mais adequada. Então, com as tecnologias cognitivas, a gente começa a identificar situações de uma forma que a gente não conseguia identificar antes. A gente tem hoje sistemas altamente inteligentes que têm capacidade de digerir um volume absurdo de informação e, com base nisso, rapidamente te responder
em cima de uma situação suspeita, como nunca a gente pôde fazer antes. Especificamente a gente tem soluções hoje, por exemplo, a proteção a serviços de internet banking, que tem uma característica de identificar o seu comportamento. Então, isso é bacana. Com o tempo, a solução vai aprendendo como você mexe o mouse, como você clica na tela, e ela identifica o seu behavior. Se por acaso entra alguém buscando acessar o seu internet banking com um comportamento diferente, a gente já tem ferramentas hoje que conseguem perceber que alguma coisa não está legal e gerar um alerta para o próprio banco, para a própria instituição financeira. Perfeito. E eu acho assim, existe algo que a gente viu e é muito mais comum, porque eu acho que dentro das grandes áreas de tecnologia, cybersecurity toca tanto grandes empresas quanto o indivíduo, né? E aí a gente viu muitas fotos, por exemplo, do Mark Zuckerberg, do Papa, cobrindo a câmera do seu iPad, do seu telefone. O que você tem a dizer com isso? Cubra a câmera. Eu mandei vir, sabe aquela que abre e fecha? Cubra a câmera. Tem que cobrir a câmera, porque realmente tem muita gente fazendo maldade com a sua câmera sem você saber. E talvez você descubra depois da forma mais desagradável possível. E as tecnologias cognitivas eu acho que vão ajudar a gente cada vez mais. A gente está engatinhando, a gente está aprendendo isso. As tecnologias estão disponíveis. Eu lembro quando houve o lançamento do iPhone, do primeiro iPhone. O Steve Jobs anunciou o iPhone com 3 características, né? Ele é um telefone, ele é um MP3 player e ele acessa a internet. Dos 3 pontos, o que ele menos dedicou atenção no anúncio foi que o iPhone acessava a internet. Ele dedicou quase todo o tempo do anúncio ao fato de ser um telefone e ao fato de ser um MP3 player, que era o que todo mundo já conhecia na época. E no final do dia, o iPhone virou o que virou, o volume de apps que foi desenvolvido por conta do acesso à internet. E não porque era um telefone ou porque fosse já que nem Jobs previu a coisa toda. Um MP3 player. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com essas tecnologias cognitivas agora. A gente já identificou algumas coisas, que pode ser mas eu tenho certeza que conforme a comunidade começar a trabalhar com essas tecnologias, tem muita coisa que vai aparecer, tem muito benefício que a gente vai conseguir extrair disso que a gente ainda não está extraindo hoje. Joca, muito obrigada. Obrigado, viu? Lígia. Foi maravilhoso. Valeu. Bom, beijinhos e até a próxima. Professor.